Quase 600 anos depois da invenção da imprensa por Gutenberg, que democratizou o acesso à informação, parecia que o jornalismo estava fadado ao esquecimento. Desde 2010, quando sites de notícias suplantaram os jornais e revistas como principal meio de informação por serem gratuitos, as redações foram diminuindo e os repórteres sendo demitidos. A pá de cal veio com a popularização das redes sociais. Editoras foram à falência, jornais fecharam ou se adaptaram ao meio digital para continuar reportando os fatos, como está acontecendo agora com o jornal El País. A transformação das redes em fonte de notícia também se deve a Steve Bannon, dono da Cambridge Analytica, agência responsável pela vitória de Trump e do Brexit, que isolou a Inglaterra da Europa. Ele inventou um método que distorce a realidade, através da propagação em massa de notícia falsa, elaborada com requintes de crueldade, a partir de nossas curtidas, compartilhamentos e postagens. Esses dados foram analisados e categorizados em grupos mais ou menos conservadores. Mentiras feitas sob medida para nos fazer amar alguns e odiar a outros, dando origem à polarização que vemos hoje, com as bênçãos do Facebook. O caso da Cambridge Analytica acabou nos tribunais americanos e a empresa fechou, mas criou um modelo replicado em todas as campanhas da extrema-direita, elegendo governantes no Brasil, Índia e Polônia. Por aqui, as fake news ganharam força nos grupos de famílias do WhatsApp. Elas são criadas com base no viés de confirmação, ou seja, confirma e reforça o que a pessoa acredita, por mais absurdo que seja, e apela para o emocional, como a tal ditadura gay, que radicalizou as pessoas evangélicas. Este processo está muito bem documentado no filme Privacidade Hackeada, disponível na Netflix. No Brasil, as fakes são o ganha-pão do escritório do ódio, instalado no Palácio do Planalto, alvo de uma CPI. Afinal, se elas foram tão eficientes para ganhar as eleições, também podem fazer as pessoas continuar acreditando em coisas bizarras, dependendo do público a que se destina, desviando a atenção dos erros atuais do governo através de montagens com dados irreais, piadinhas com desafetos políticos que caem como uma luva no jeitão piadista do brasileiro. E para que a corrupção atual ganhasse cores patrióticas, é preciso demonizar o jornalismo, cujo principal papel é fiscalizar o poder. Não foram poucas as vezes que Trump e o presidente brasileiro hostilizaram jornalistas cercados de bajuladores, inclusive dentro dos meios de comunicação que ganharam fatias maiores da verba publicitária. Mas como disse o escritor inglês George Orwell, fazer jornalismo é publicar o que não querem que seja publicado. Segundo o modelo neoliberal vigente, não é mais preciso investir em saúde, educação, ciência, previdência. Tudo será privatizado com a promessa de diminuir os impostos, apesar das fortunas se manterem isentas de taxas. Mas aí apareceu um vírus do nada e colocou este plano em xeque. O mundo se prepara para viver uma recessão tão grande quanto a de 1929, e o Estado será fundamental para socorrer os mais vulneráveis. A fake mais recente, circulando no WhatsApp, omite do discurso do diretor da OMS a parte em que ele fala sobre o papel do Estado em dar assistência a quem ficou sem renda. O coronavírus também veio para redefinir o papel da ciência e da imprensa, segundo o cientista Átila Yamarino, último entrevistado do programa Roda Viva na TV Cultura. Até um mês atrás, o grupo contrário a vacinas e que questionava o formato da Terra surfava livremente nas redes sociais. Só que a ameaça mortal da pandemia mostrou que só a ciência e seus métodos desenvolvidos com rigor pode salvar a humanidade de uma catástrofe ainda maior. E sem soluções mágicas. Uma vacina só ficará disponível daqui a um ano, pois segue uma série de protocolos para testar eficiência, dosagem e risco. Apesar de existirem canais confiáveis na internet, Átila prefere se informar na imprensa, que se baseia nas normas da Organização Mundial de Saúde. A Rede Globo, após cancelar a gravação de suas novelas, que era a maior fonte de receita, para preservar os funcionários, passou a dedicar 11 horas da programação na cobertura da pandemia e obteve os melhores índices de audiência em décadas. Ou seja, quando o bicho pega, entreter o público não basta, tem que educar para a cidadania.
Esta guinada da TV para o jornalismo de utilidade pública resgata sua função mais nobre: garantir o bem-estar da população com informações de prevenção fundamentais para evitar que o surto saia do controle. A última pandemia do quilate da coronavírus foi a gripe espanhola de 1918, que matou cerca de 50 milhões de pessoas mundo afora. Apesar do apelido, a gripe teve origem entre as tropas americanas durante a Primeira Guerra Mundial. Assim como naquele tempo, as pessoas precisaram fazer quarentena e se abster de vida social por meses, mas nem todos os governantes levaram a sério o risco. O canal História e Tu traça um paralelo entre o que aconteceu há 102 anos e agora, mostrando como as ciências humanas também são essenciais para não repetirmos erros do passado. Em 28 de setembro de 1918, enquanto a gripe espanhola já circulava pela cidade, uma multidão de 200 mil pessoas foi às ruas para acompanhar o que era anunciado como o maior desfile já realizado na Filadélfia. Segundo documentos da Universidade da Pensilvânia, 3 dias depois do evento já havia 635 novos casos de gripe espanhola na cidade. Em 3 de outubro, alarmado com um aumento vertiginoso no número de casos, o governo local finalmente ordenou o fechamento de escolas, cinemas, teatros, bares e outros locais com grande concentração de pessoas. Mas já era muito tarde. Com muitos médicos e enfermeiros enviados à Europa para os esforços de guerra, o sistema hospitalar não tinha capacidade para enfrentar a epidemia. Cerca de 3 mil freiras e seminaristas foram convocados para ajudar os hospitais improvisados. Com um grande número de mortos, havia falta de caixões e muitos eram enterrados em valas comuns. Em St. Louis, o comissário de saúde resistiu à pressão de empresários e comerciantes, e assim que os primeiros casos de gripe espanhola foram identificados, cancelou o desfile programado para a cidade e ordenou o fechamento de escolas, hotéis, cinemas, teatros, restaurantes, bares e até igrejas. A imprensa internacional disponível na internet é outra ótima fonte de informação. A BBC brasileira cresceu exponencialmente o número de seguidores desde que começou a cobrir a pandemia. Hoje, com mais de 1 milhão de seguidores, traz vídeos de cunho científico ricamente ilustrados, baseados em estudos e entrevistas com especialistas de credibilidade reconhecida. Quem manja um pouco de inglês pode acompanhar a Deutsche Welle alemã, a Al Jazeera do Catar e o Channel 4 da Inglaterra. É só acionar as legendas. Quanto mais informação de qualidade, mais estaremos preparados para enfrentar os desafios que este vírus nos trouxe, e não serão poucos. Neste vídeo da mídia ninja, os indígenas pedem que se pressione os governos para ter um plano de ação de proteção às comunidades, abandonadas à própria sorte depois da saída dos médicos cubanos. Ao contrário do que pensam alguns empresários brasileiros, os indígenas valorizam os anciãos e têm urgência em protegê-los. Falando em empresários, bombou nas redes sociais o jeito elegante com que o ator Caco Ciocler pediu a colaboração do setor produtivo neste momento de grave crise na saúde pública. Só os bancos tiveram de lucro, só no ano passado, 2019, 81,5 bilhões de reais. Eles conseguiriam pagar um salário mínimo durante 3 meses para 27 milhões de pessoas. Só o lucro da Van em 2019 foi de 5,4 bilhões de reais. Então, fazendo a mesma conta, só o dono da Van conseguiria pagar um salário mínimo por 3 meses, só usando o lucro do ano passado, para 1.800.000 pessoas. Então, a proposta que eu tenho para fazer é a seguinte. Por exemplo, o dono da Van, o ano passado, eu acho, entrou na lista da Forbes, que é uma lista que mede as pessoas mais ricas e bilionárias do mundo. Em vez de a gente prestar atenção neste momento na lista da Forbes, vamos criar uma lista nossa chamada Fortes. Lista Fortes. O que é? Que são empresários que se propõem para pagar um salário mínimo por 3 meses e aí sim realmente se preocupar com a saúde dos seus funcionários. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse papo de que a gente só vai isolar os idosos e as pessoas de risco, isso é uma balela. Por que é uma balela? Quantos idosos e quantas pessoas de risco moram sozinhos ou moram numa casa com mais de um cômodo, a ponto de que as outras pessoas que moram com essa pessoa, possam trabalhar, como eles estão sugerindo, e voltar para casa e não contaminar esses idosos? Apesar da descrença de seus seguidores de que os empresários atenderiam ao chamado, aconteceu o inverso. Bancos, lojas de departamento, fabricantes de colchões, de máscaras de mergulho,
hotéis e redes de supermercados se prontificaram a doar milhões para equipar hospitais, financiar testes rápidos para a detecção do vírus e acomodar os profissionais da saúde durante o tempo que durar a epidemia. Médicos, enfermeiros e auxiliares são os mais afetados, pois estão na linha de frente pela preservação de vidas humanas. Em nenhum país, além dos asiáticos, que já tinham passado por outras epidemias, estavam preparados. É só observar a roupa de proteção da China durante o surto e da Coreia do Sul, cujo governo intensificou o controle nos aeroportos para não deixar escapar ninguém sem teste. É este tipo de ação contundente que garante que pessoas assintomáticas e infectadas não propaguem o vírus, colocando-as diretamente na quarentena. Na Itália, já morreram 50 médicos. Na Espanha, grande parte das enfermeiras está infectada e não pode mais atuar. No Brasil, médicos conceituados, como o cardiologista Roberto Calil e o infectologista Davi Uip, se infectaram e foram para o isolamento. Nos Estados Unidos, os funcionários de um hospital de Nova York fizeram protesto por não possuir roupa adequada. Nem na Inglaterra estão seguindo o modelo asiático. Apesar da abertura de novos leitos, pouco tem sido feito para proteger o staff. O que está salvando os profissionais de saúde são ideias pontuais, como desta designer americana que faz impressão 3D de máscaras de proteção. No Brasil, a USP está desenvolvendo um ventilador pulmonar usado para os 20% de pacientes mais graves que precisam ser entubados, que custa 5 vezes mais barato. Quanto aos governos, temos o azar de ser a única nação governada por um negacionista da ciência. Bolsonaro foi notícia no mundo todo, sempre pelos piores motivos. Ainda bem que temos um ministro da Saúde rebelde. Angela Merkel, primeira-ministra alemã, desde o início da crise tem atuado como uma estadista, abrindo mão da gestão austera que limitava os gastos públicos. Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Felizmente, os governadores ainda estão firmes em postergar a quarentena para que os trabalhadores não se arrisquem a se infectar no transporte público. No Pará, assim como na Argentina, tem multa pesada para quem desrespeitar a quarentena. Quem está bem informado sabe que governantes europeus caíram neste erro, privilegiando a economia, como em Milão, e depois de milhares de mortos, tiveram que vir a público pedir desculpas. Outros prefeitos italianos foram às ruas implorar para que as pessoas sigam o decreto. Só sai de casa quem trabalha em serviços essenciais para comprar comida, remédio ou ir ao hospital quando apresenta sintomas graves. Os maiores especialistas em medicina no Brasil sabem que o isolamento vertical, que pretende isolar apenas idosos e doentes crônicos, é ineficaz. A minha opinião pessoal é que esse tipo de prática, em um país como o Brasil, muito dificilmente pode dar certo. Tá? Não estou dizendo que o nosso país é pior do que os outros, mas eu digo sim que a gente tem algumas características que nos prejudicam. Nesse momento, a gente tem uma dificuldade muito grande em testes diagnósticos. Então, não existe a possibilidade de isolamento vertical se você não consegue conhecer a própria população e saber quem está infectado, e pode ser que seja assintomático, e quem não está infectado. Enquanto no Ocidente as pessoas reclamam do tédio do isolamento, nos países africanos e na Índia a situação é desesperadora. Não há comida nem água e os ambulantes precisam caminhar mais de 200 quilômetros para voltar para casa, porque não existe mais transporte público. A situação de penúria dos pobres e o luto que parece sem fim nos países ricos fez o Papa Francisco realizar sozinho, na Praça São Pedro, a bênção Urbi et Orbi, para que Deus tenha misericórdia de nós. Segundo ele, é uma ilusão pensar que poderíamos seguir eternamente saudáveis num mundo que está tão doente, em que a desigualdade virou a regra.